Bom dia, irmãos. Nós vamos ter um momento de reflexão na palavra de Deus. Espero que isso traga para nós inspiração para a vida, traga para nós ânimo, traga para nós alegria, traga para nós também aquela ideia de que sempre é possível mudar, sempre é possível ter algo novo em nossas vidas, mas não em nós mesmos, né? Mas que vem de Deus. Então, penso que o propósito da palavra, de um estudo bíblico, de estarmos em contato com Deus, é deixarmos, né? Ou melhor, termos a coragem de assumir as mudanças que ela nos propõe, né? Por meio da força do Espírito Santo e por meio da presença de Deus em nossas vidas também, né? Já tivemos aí os hinos que nos falam tanto ao coração, hinos que tenho certeza que muitas gerações, né, passadas aqui cantaram, e hinos também que tem a sua poesia, né, que nos fala do relacionamento com Deus. Já tivemos aqui também a leitura da palavra, tivemos a oração pela aula, enfim. Agora nós clamamos a Deus para que Ele realmente esteja sobre nós e nos dê inspiração para esse momento, né? Para eu preparar o estudo dessa manhã, eu digo que eu gosto que a palavra, ou que o estudo, ele tenha a ver com algo em minha vida, ou com alguma coisa que me toque também, né? Não que eu seja a referência, mas sempre é um assunto que eu trato com a igreja, porque eu já tratei comigo também, né? Sempre é alguma coisa que eu falo à igreja, porque é alguma coisa que eu já pensei sobre o assunto, eu já procurei aplicar em minha vida. Se eu conseguir ou não, aí é uma outra história, Deus sabe, né? Mas é sempre alguma coisa que passa por mim, né? Alguma coisa que eu procuro refletir na minha vida, que eu procuro trazer para a minha vida, né? Digo mais uma vez, não que eu seja a referência, mas eu procuro que a palavra, ela realmente tenha um sentido para mim. Aí quando eu falo, ou quando eu exponho a palavra, ela sai assim como, olha, eu já refleti sobre isso, né? Alguma coisa que eu não pensei, né, sobre a minha vida. E aí algumas perguntas, para a gente começar essa manhã. Você já foi para muito longe, que a ponto de não conseguir retornar, né? Você já foi para muito longe para não encarar uma pendência em sua vida que você não gostaria de resolver, né? Que decisões você já tomou para esquecer, né, essas questões que você não quis resolver, né? E quão longe você foi para fugir de determinadas situações, né? Hoje nós vamos falar sobre Jonas, já vamos ler o capítulo 1, mas a pergunta é: por que Jonas fez o contrário do que Deus queria para a vida dele, sendo que o que Deus queria para a vida dele estava muito claro, tanto é que foi um chamado que Deus fez a ele, né? Porque Jonas programou a sua mente para agir contrário aos propósitos de Deus, né? E porque Jonas buscou um lugar ideal para a sua vida, segundo o seu julgamento, né? No caso, Tarsis. Tarsis era o lugar ideal, né? Um lugar para a fuga. E também, às vezes, nós fazemos o mesmo processo. Temos claro aquilo que Deus quer para nossas vidas, temos um chamado claro, e segundo o nosso julgamento, nós tomamos caminhos que são diferentes. Nós vamos ler do capítulo do profeta Jonas, capítulo 1, vamos ler o capítulo todo. Quero que você acompanhe atentamente a leitura desse capítulo e fique com essas perguntas, né, em sua mente aí, para nós conversarmos sobre esse capítulo. O livro do profeta Jonas são 4 capítulos, né? E o primeiro deles fala justamente do chamado de Jonas, tá? Então vamos ler sobre o chamado de Jonas. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas,
filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava do navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de onde és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque eu lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esse esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, um minuto, só o meu celular está tocando um alarme que não quer parar, é um alarme de um remédio que eu tenho que tomar. Eu vou desligar um minutinho só. E se aproveito, já desligo o celular também aqui. E essas coisas acontecem, da tecnologia que vai nos comandando, né? Irmãos, quando nós eu fiz aquelas perguntas logo no início do estudo, né? Se você já foi para muito longe, a ponto de não conseguir retornar, ou se você já foi para muito longe, para não encarar uma pendência em sua vida, ou para não resolver algo que ficou para trás, ou algo que você tem consciência que você teria que resolver, mas por conta de elaborações na sua mente, ou por conta dos seus valores, dos seus julgamentos, você tomou rumos totalmente contrários e deixou coisas mal resolvidas para trás, né? Nós entendemos que o profeta Jonas aqui, claramente, Deus tinha um chamado para ele, Deus tinha um propósito histórico, Deus tinha um propósito no seu plano da salvação, Deus tinha um propósito para a cidade de Nínive, e foi registrado aqui para nós no livro de Jonas que era um propósito muito claro, que Deus queria a salvação daquela cidade, daquelas 120 mil pessoas. Deus queria que a sua palavra chegasse até aquela cidade por conta da maldade que havia naquela cidade, né?
Podemos entender que é o que Deus quer, não só para Nínive, mas Deus quer para o mundo todo, para o mundo conhecido. Deus quer isso ainda hoje, né? E Jonas, como um profeta, como aquele que tinha o chamado, ou aquele que foi chamado para Deus para fazer isso, ele guardava em si um resquício ou guarda em si, como nós guardamos, resquícios do pecado, ou resquícios, né, daquilo que nós adquirimos por conta do pecado, e também a ideia do nosso livre-arbítrio, de decidir obedecer ou não. E nós podemos dizer que, num primeiro momento, Jonas, ele se utilizou do seu livre-arbítrio para dizer não para Deus, para dizer não para ir para Nínive, para dizer não, né, para aquele chamado. E eu entendo que é possível que durante um tempo Deus também nos deixe utilizar do nosso livre-arbítrio para isso, né? Deus nos chama e aí Ele tem um propósito para as nossas vidas. E é possível que em algum momento Deus nos deixe tomar decisões que são decisões que tomamos por conta própria, sem consultá-lo ou sem levar em consideração aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Vamos falar um pouquinho sobre o contexto de Jonas, né? Quem era Jonas, ou onde Jonas morava, né? Jonas, se você pesquisar, ou qualquer pesquisa rápida que você fizer, Jonas, ele morava numa cidade da Galileia, né, chamada Gat-Hefer. E esse capítulo aqui, ele fala exatamente do chamado de Jonas, né? O primeiro capítulo que nós vemos fala do chamado de Jonas e a missão que Deus dá a ele, né? E onde era Nínive? O que era Nínive? O que representava Nínive? Nínive era uma das capitais do Império Assírio, e segundo o próprio livro de Jonas, segundo informações que nós temos lá no final do capítulo 4, haviam 120 mil pessoas. Mas aqui é uma controvérsia entre os historiadores, que é possível, né, fazendo uma leitura superficial, porque o livro fala de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre o bem e o mal, né? E aí, reflexões a respeito: quem é que não sabe discernir entre o bem e o mal? Alguns especulam, pode ser 120 mil crianças que não sabiam discernir entre o bem e o mal, e de repente, mas eram 120 mil crianças, mas a população era muito maior, multiplica isso aí por 4, por 5, né? Nós não sabemos. O que importa é que era uma cidade extremamente populosa. Falar de uma cidade, historicamente uma cidade de 120 mil habitantes, né? É uma cidade grande para os tempos antigos, né? E ela pertencia, era uma das capitais do Império Assírio, na época o Império Assírio que dominava o mundo conhecido, né? E ficava aproximadamente, só para a gente ter uma ideia de espaço, de distância, 800 quilômetros do norte ali de Israel, de onde Jonas está. Mas há uma coisa: Tarsis ficava a 3.500 quilômetros, ou seja, então Nínive, apesar de ser longe, era um pouco mais perto do que Tarsis. Então é simbólico isso aí, né? Deus estava pedindo para Jonas ir para um lugar, e ele foi para um lugar 3 vezes mais distante do que Deus estava pedindo para que ele fosse, né? E a questão era que nós vamos entender por qual a motivação de Deus pedir para Jonas ir para Nínive. Então o próprio livro nos fala da maldade, né? Bom, isso não é novidade. Desde a queda, desde o pecado, nós vemos que a maldade humana é algo que não tem fim, né? É algo que não tem parada, né? Nós vemos que a maldade humana ela é muito criativa, porque ela vai sendo expressa das mais variadas formas possíveis. O livro só fala da maldade, não fala o que acontecia. Nós temos uma suspeita, porque todo o império, seja o Império Assírio, depois o Império Babilônico ou o próprio Império Romano, né? Como que o império se impõe? Ele se impõe pela força, pela violência, né? Então, possivelmente o Império Assírio, conhecido por ser muito violento na sua atuação bélica, no seu domínio, né? Então, a maldade de um povo sanguinário, podemos dizer assim. E Jonas, obviamente, ele fazia parte do povo de Deus, e ele estava sendo subjugado pelo Império Assírio. Então é possível que ele alimentasse muita raiva no seu coração por conta desse império, né? E a ideia é o seguinte, né? Por que é que eu vou ter misericórdia desse povo, né? Por que é que eu vou ter misericórdia,
né, dessas pessoas que fizeram tanto mal para nós. E aí entra a humanidade também. Aí entra aquilo que nós falamos, né, que eu vou pagar na mesma moeda, ou que eu vou agir conforme a minha humanidade, né? Então nós entendemos que aqui, no caso de Nínive, ou Império Assírio, era considerada uma nação cruel, né? E aí eu digo de novo sobre livre-arbítrio, né? Tem uma questão aqui, que depois eu entendo que a gente vai ver se Deus respeitou ou não o livre-arbítrio de Jonas, né? Jonas exerceu o livre-arbítrio, né? E disse não, né? Ele fugiu de Deus e simplesmente não obedeceu, né? Então, quando nós falamos da liberdade humana, né? Qual que é a liberdade? Quais que são os limites da liberdade humana? Os limites da liberdade humana são as decisões que nós tomamos segundo os nossos valores, segundo os nossos julgamentos, né? Que valores nós temos em nossa mente e na nossa vida que nos faz julgar, né? Então o livre-arbítrio, ele reside aí. Só que as consequências desse livre-arbítrio é que são o problema. A grande questão não é nós decidirmos, porque Deus quis assim, Ele propõe para nós, né? Nós não somos como marionetes nas mãos de Deus, ou como robôs, ou como indivíduos programados, né? Nós vemos que Deus age na nossa vida, Deus vem na nossa vida, Deus sempre toma iniciativa. Isso é muito importante, nós entendermos isso. Nunca somos nós que vamos buscar a Deus, porque nós não temos nem noção da nossa necessidade dEle. É sempre Deus que vem ao nosso encontro, é sempre Deus que nos chama, né? Isso faz parte até da nossa reflexão doutrinária, né? A questão da eleição, é sempre Deus quem vem atrás. E quando Deus vem atrás de nós, né? Eu digo assim, o amor dele é tão grande, ou o poder de Deus é tão grande em nós, a ação do Espírito é tão grande em nós, que não há uma outra opção a não ser ter a coragem de dizer: eu vou seguir isso, porque isso fez sentido para a minha vida. É muito difícil alguém que tenha experimentado realmente o chamado de Deus verdadeiro, puro, aquele chamado que é a consciência, de forma misteriosa, Deus age em nossas vidas. É muito difícil a pessoa dizer não para Deus, né? É muito difícil que isso aconteça, mas é possível sim, né? É possível, né? Que Deus, Ele venha, que Deus se manifeste, que Deus demonstre o seu amor, e a pessoa ainda seja resistente. A pessoa, ela diga não, né? No caso de seguir a vida com Deus ou não. Mas no caso, Jonas já tinha uma vida com Deus. Ele estava dizendo não para uma missão que Deus havia colocado para ele, e ali exerceu sim o seu livre-arbítrio. E com o perdão da palavra, nós também muitas vezes exercemos o nosso livre-arbítrio na teimosia do nosso coração, né? Na teimosia de acharmos que estamos corretos, que estamos certos. E quanto mais nós nos firmamos nos nossos valores, ou naquilo que nós achamos ser certo, mais teimosos nós nos tornamos, e mais nós achamos que estamos certos em nossas decisões. É importante dizer que a palavra de Deus nos tira disso, né? A palavra de Deus nos faz refletir que nós precisamos de Deus, é Deus que nos ajuda a tomar as decisões. No caso aqui de Jonas, né? Ele não queria, no caso, eu penso, o enfrentamento disso, porque é muito difícil você enfrentar, no caso de Jonas, o Império Assírio, né? Representava o ódio, representava ali toda a maldade. É muito difícil você perdoar a ponto de enfrentar o inimigo seu. Como é difícil, né? Pelo nosso lado humano, nós queremos pagar com a mesma moeda, mas a palavra sempre nos incentiva a pagar o mal com o bem, né? Então é uma vida totalmente o contrária. A pessoa te fez mal, pague com o bem, né? A pessoa, aquele povo está fazendo maldade, vá lá, demonstre bondade, né? Aquelas pessoas estão a caminho do inferno porque estão praticando o mal, vá lá, demonstre bondade e proponha o caminho do céu, né? Proponha o caminho da salvação para elas. Ou seja, às vezes no nosso julgamento também, nós escolhemos quem nós vamos evangelizar, ou quem nós vamos falar da palavra de Deus, né? Aquelas pessoas que nós não gostamos muito, nós nem pensamos em falar da palavra de Deus. Então, tudo está nesse contexto aqui do que estava acontecendo com Jonas, né? E aí, a questão é a seguinte, Jonas não queria o enfrentamento, eu acho que de si mesmo, né? Ele não queria mudar, porque se Jonas obedecesse a Deus,
ele teria que mudar um posicionamento interno que ele tinha, que era talvez de não querer a salvação daquele povo, né? E de certa forma Jonas estava dizendo que Deus não deveria agir com misericórdia, Deus misericordioso não deveria agir com misericórdia. Então olha a confusão que vai se tornando aqui. Por que eu estou fazendo essa análise? Porque eu penso que tudo aquilo que está na Bíblia nos representa. Jonas também representa um lado nosso, né? Representa isso, tá? Bom, aqui um primeiro ponto que a gente pode refletir, né? O que significa agir conforme as nossas razões? Há uma outra questão aqui que eu ponho, né? que eu reflito, que as nossas emoções acumuladas na vida é que vão ser muitas vezes a referência para as nossas decisões no momento atual, né? Então, por exemplo, se você, né, coisas que no passado que foram negativas para você pode desenvolver de repente um sentimento meio torto aí, de uma raiva, um sentimento meio torto de um trauma que você, um negativo em relação àquilo, e você pode sim pautar as suas decisões por conta dessas emoções negativas, né? Então, por exemplo, sei lá, a pessoa te fez mal, né? Você fica com raiva da pessoa, a pessoa nem sabe que ela te fez aquele mal, e você guarda aquilo o resto da vida, né? A ponto de não conseguir ter uma aproximação daquela pessoa, né? Você não conseguir perdoar aquela pessoa, e você não conseguir ter uma conversa sincera com aquela pessoa, por exemplo. É muito comum isso, né? Ou então, você, sei lá, passou uma questão da sua infância muito difícil, né? E você transfere aquela dificuldade para a sociedade. Você pode se revoltar com a sociedade, se revoltar com as pessoas. Então, eu penso que as questões emocionais nossas, se não forem tratadas, elas vão nos levando a tomarmos decisões no presente. E às vezes é possível também que essas emoções que nós temos guardadas em nós nos impeçam de ouvir aquilo que Deus está pedindo para a gente fazer. Então nós tomamos decisões segundo as nossas emoções e não segundo aquilo que Deus está querendo que nós façamos, né? No caso de Jonas, ele podia ter todas as emoções negativas em relação ao povo assírio. Ele falou: não vou lá, aquele povo é muito ruim, aquele povo subjugou Israel, aquele povo matou muita gente, aquele povo é cruel, não merece salvação. É meio que uma raiva, né? Aí eu estou, uma especulação um pouco minha, mas é meio que um sentimento negativo. Eu não vou para lá. Deus não tem que agir de misericórdia, eu vou para outro lugar, né? Então nós podemos dizer que havia aqui em Jonas uma disposição para o não, como há em nós também, né? Às vezes nós temos uma disposição para o não, o não para Deus, né? Eu quero deixar bem claro aqui, porque no caso aqui é em relação ao chamado de Deus. A disposição para o não é quando nós queremos seguir a nossa vida segundo os nossos próprios julgamentos, né? É que quando nós entendemos que o nosso sim é melhor para nós. E aqui entra uma questão, né? Mas um sim com base em nós mesmos, um sim com base em nossos valores, um sim com base em julgamentos humanos, e não um sim com base naquilo que Deus quer, né? Eu penso assim: a palavra de Deus, ela não deve servir para nós apenas como, né, algo que nós temos em nossa vida, que nós lemos, que nós gostamos das histórias, que nós gostamos, né, de ler aquilo que está ali. Mas a palavra de Deus, ela precisa provocar em nós uma transformação, né? E quando nós estamos lendo, se alguma coisa que toca, que você está indo por um caminho, a palavra de Deus está dizendo uma outra coisa, você tem que começar a pensar, é um sinal que Deus está te dando. Será que você não precisa mudar de atitude, né? Será que você não precisa mudar de atitude, mudar o seu posicionamento em relação à vida ou em relação ao próprio Deus, né? Eu falo que nós temos uma disposição, uma predisposição para o não para Deus. O pecado fez isso conosco, né? O pecado fez isso com todos nós. Nós temos uma disposição para o não, uma disposição para o afastamento de Deus, uma disposição para seguirmos os nossos próprios caminhos. E aí a humanidade está como está por conta disso, por conta dos nãos que deu para Deus, né? Por conta de não entender, né, o que Deus quer
para a humanidade. E aí está a igreja, nessa luta, né? A igreja sempre propondo a palavra de Deus e a humanidade, de uma forma geral, dizendo não para Deus. Então, é possível aqui que em Jonas havia essa disposição para o não naquele momento. Naquele momento houve uma disposição muito clara para dizer não para Deus, né? E uma outra coisa, nesse não que Jonas disse para Deus, houve também um problema aqui, que eu vejo que é um problema que nós podemos enfrentar em nós: a busca do lugar ideal. Porque quando nós não queremos tratar de uma questão difícil para nós, né, tem uma expressão, né, utilizada aí, que as pessoas falam, empurrar a sujeira para baixo do tapete, né? É quando você não resolve. É a mesma coisa quando você tem um machucado, né, e você precisa espremer ali, né? Desculpa a expressão também, os antigos vão saber. É quando você tem que espremer o carnegão, e é difícil, né? Ele está lá e precisa sair, mas porque você não quer que isso aconteça, você põe um band-aid em cima e você tem a impressão que aquilo está curado, mas o negócio está ali e não está, não foi curado ainda, né? É a mesma coisa, às vezes, né, nós vamos buscar o lugar ideal e queremos não tratar de um problema fugindo do problema, né? E aí isso pode, por exemplo, explicar as nossas mudanças, né? As nossas mudanças. Por exemplo, vamos pegar um contexto de igreja, né? Você está no contexto de igreja e de repente, né, aquela igreja começa a ter muita coisa que você não consegue lidar, você não consegue tratar, você não consegue resolver. Eu vou para outro lugar, vou para um lugar ideal. Qual que é o ideal de igreja hoje, né? E isso antigamente fazia-se assim. Agora o ideal de igreja é não ter igreja, por exemplo, né? Que é um movimento dos desigrejados, ou aquelas pessoas que têm a sua fé. A pessoa fala, tenho a minha fé em Deus, eu não necessito de igreja. Mas por quê? De repente porque não quer resolver questões que são difíceis no trato humano, né? na comunidade. Então eu penso assim, nós sempre vamos buscando um lugar ideal, mas isso segundo o nosso próprio julgamento, e aí se torna um problema para nós. Porque o lugar ideal, eu falo que o problema não é você buscar o lugar ideal, o problema é você buscar o ideal que não seja o ideal de Deus para a sua vida, né? Eu vejo que esse é o problema. Tarsis, para Jonas, era o lugar ideal. Naquele momento ele julgou. Naquele momento Nínive representava dor, representava ódio, representava revolta, representava toda coisa negativa. Ele desce para Jope, pega o navio, para onde vocês estão indo? Vou para Tarsis, é para lá que eu estou indo. Porque Tarsis, lá na Espanha, de repente pode ter um lugar interessante lá, minha vida vai ser boa, vou fugir dessa turma aqui, não quero nem saber desses assírios, eu vou para outro lugar totalmente diferente. Projetamos o lugar ideal. E como que nós temos o imaginário, né, na nossa vida, esse lugar ideal. E nós vamos, de certa forma, buscando, nós vamos criando esse lugar ideal. Eu digo mais uma vez, o problema não é o imaginário, né, e a decisão de ir para o lugar ideal. O problema é não consultar a Deus se esse lugar que nós imaginamos ou julgamos ser ideal é o ideal dele para as nossas vidas. Veja que Jonas, o que Deus queria? Jonas, eu sei que é aquela coisa, né? Não é fácil, não era fácil para Jonas também enfrentar o inimigo. Pensa que é fácil a gente também enfrentar um negócio que emocionalmente nos causa algo emocionalmente ruim? É muito difícil nós enfrentarmos. Mas quando Deus fala, irmãos, nós não temos que duvidar que assim como Deus às vezes pode nos colocar numa situação difícil para nós, Deus também, com fé, nós temos fé que Deus vai nos dar caminhos para resolvermos aquilo. Muitas vezes a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança nele é que nos faz desobedecê-lo. É a nossa falta de confiança que Deus tem tudo em suas mãos, que Deus tem os seus propósitos, que Deus tem tudo traçado em suas mãos. A falta de confiança nisso é que faz com que nós digamos o não para ele, né? Então eu fico pensando, né, como que nós construímos lugares ideais em nossas vidas, né?
A partir das experiências negativas, né? Aquilo que é negativo nós não queremos mais ter nesse lugar ideal, né? Então é muito comum uma pessoa que vivenciou, sei lá, na sua infância, na sua vida aí, né? Uma família destrutiva, uma família violenta, uma família totalmente desestruturada. Qual que é o lugar ideal dela? O lugar ideal dela é a formação de uma família em que tenha paz, né? Por isso que a gente fala, né, que às vezes crianças que vêm de família totalmente desestruturadas, a gente pensa que vai seguir aquele padrão. Não, ela começa a criar, em algum momento da sua vida, ela fala, não quero isso para mim. Ela cria um ideal e de repente vai ter uma família estruturada e a coisa, né? Você até se impressiona por conta disso. Então, às vezes, as questões negativas que acontecem em nossas vidas nos faz criar lugares ideais, né? Nos faz criar no nosso imaginário, né? O que nós queremos ideal para a nossa vida. Digo mais uma vez, o problema não é nós imaginarmos e buscarmos o ideal. O problema é nós buscarmos esse ideal sem saber se esse é o ideal de Deus para as nossas vidas. Então, aqui tem uma questão aí, né? Por isso que a gente vai entender, né? Que naquele momento para a vida de Jonas, o ideal seria a fuga, né? Eu não disse no início, mas o tema da aula de hoje eu coloquei assim, né? A espiritualidade que nos faz retornar, né? Esse seria um tema para nós hoje aqui. A espiritualidade que nos faz retornar, mas nos faz retornar de onde? Nos faz retornar dos caminhos que nós tomamos com base em nós mesmos, né? E aí, tem uma outra questão, que aí a grande pergunta, mas o que Deus quer de nós então, né? O que Deus quer de nós, né? Eu penso que a primeira coisa que Deus quer de nós é que Deus quer que nós enfrentemos aquilo que nós achamos ser ruim para nós, seja trauma, seja medo, seja dor, seja, né? E façamos aquilo que está no seu propósito. Jonas, o capítulo vai relatando, né, todo o seu chamado, a sua fuga, mas o capítulo tem uma questão aqui, que eu falo que até os próprios marinheiros aqui, eles tiveram um temor de Deus, porque eles pediram para Deus, né, não colocar culpa neles pelo sangue de Jonas, né? E aqui mostra que teve um momento, e aí nós, na nossa consciência, só nós e Deus, né? Naquilo que só Deus conhece do nosso coração, da nossa consciência, nós sabemos quando estamos tomando o caminho errado, e aí nós ficamos num conflito em decidir voltar, decidir o retorno ou não. Jonas tomou a consciência. Seguinte, não queria falar, mas agora eu vou falar. Essa coisa está acontecendo aqui, sabe por quê? Eu estou fazendo coisa errada. Aí veio aquele desespero, né? Aí entra um pouco não sei o que aqueles marinheiros acreditavam, não sei em que eles acreditavam. Os deuses, talvez os deuses estão bravos, revoltados com a gente aqui. E aí Jonas, não, é por causa de mim mesmo. Isso aqui é um negócio que eu sei porque está acontecendo. Eu sei. No fundo Jonas sabia. Ele tomou a decisão conforme o seu coração, mas ele sabia que a decisão de Deus era o melhor. E ali ele estava sofrendo as consequências dessa decisão, né? Eu não quero ser negativo e não estou dizendo, né? Não estou dizendo que as decisões elas vão ter sempre consequências só negativas, mas toda decisão tem consequência, né? Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega de tomarmos decisões que não foram decisões com base naquilo que Deus queria para as nossas vidas. Por isso a espiritualidade do retorno. Sempre é possível retornar. Uns retornam cedo, conseguem acertar antes as consequências do problema. Outros vão demorar um pouco mais, outros vão quase pagar com a própria vida. No caso de Jonas, me jogue no mar. Essa vai ser a solução. Solucionou para todo mundo, Jonas vai ser engolido e vai ser lançado onde Deus queria que ele fosse lançado. E talvez, né, é nesse momento que
que Jonas vai retornar, e aí entra uma outra coisa, né? Aqui eu entendo que Deus não respeitou muito o livre-arbítrio de Jonas. Teologicamente, como explicar isso, não sei dizer exatamente. Mas graças a Deus que em muitos momentos Deus insiste em nos chamar, e Deus insiste em nos mostrar que o nosso livre-arbítrio, a nossa decisão não foi uma decisão muito boa, né? Não foi uma decisão muito boa. Ouvi uma pregação sobre essa questão, um estudo sobre essa questão do livre-arbítrio, né? E a pessoa diz assim, ó: você quer saber se Deus respeita o livre-arbítrio? Pergunta para o apóstolo Paulo, né? Ou seja, graças a Deus que às vezes Deus não respeita o nosso livre-arbítrio, isso é muito bom para nós. É bom para nós. Porque às vezes por uma dor, às vezes por uma questão complicada, Deus nos faz rever a nossa vida e nos faz reorientá-la segundo os seus propósitos, né? Mas o que Deus quer de nós, né? Deus quer que nós enfrentemos isso mesmo, né? O livro de Jonas mostra exatamente isso. Deus chamou, Jonas foi para outro lugar. Agora Deus está dizendo, é preciso você enfrentar, porque eu tenho um propósito nisso. E aí nós nunca podemos perder de vista do propósito maior de Deus na vida. Por isso que eu falo que às vezes a pessoa está enfrentando um problema, né? Nós temos que orar pelo problema da pessoa, pela questão, mas nós temos que orar para Deus revelar qual que é o propósito daquilo, porque às vezes o foco não deve ser o problema, a pessoa não deve sofrer pelo problema, mas ela deve questionar-se o porquê aquilo está acontecendo e qual o propósito daquilo estar acontecendo, né? O propósito maior aqui, no caso de Jonas, era a salvação de Nínive. Tanto é que foi o que aconteceu. Né? Nínive, o que Deus quer de nós é que nós enfrentemos isso. Tudo bem, Nínive era a representação do inimigo, a representação que havia invadido Israel, né? Talvez aqui Nínive representasse os temores de Jonas, representasse, né, o seu ódio, o seu desejo de vingança, né? Que são os desejos mais humanos que podem existir, né? E que existem em nós também. E as nossas atitudes e emoções, elas às vezes vão sendo guiadas por questões não resolvidas dentro de nós. Então, aqui é necessário enfrentar, é necessário curar, né? É necessário resolver, é necessário enfrentar, é necessário curar e necessário resolver, né? E quem é que gosta de enfrentar? Quem é que gosta de enfrentar situações difíceis? Na vida há questões que nós não queremos enfrentar, mas que precisam ser resolvidas. E aí eu digo, a palavra de Deus fala que a verdade vos liberta, a verdade liberta, né? Fala que a verdade deve ser a nossa grande bandeira, a verdade. Ainda que doa, ainda que seja ruim, ainda que cause uma questão momentânea, mas a verdade, ela é sempre o caminho certo a seguir, né? A espiritualidade do retorno é isso. Quando a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Ele, faz com que em algum momento da nossa vida a gente consiga entender que é necessário enfrentar, é necessário curar, é necessário resolver, para poder fazer o caminho, né? Fazendo esse caminho do retorno ao próprio Deus, né? E onde entra essa espiritualidade que nos faz retornar, né? Digo a vocês, é importante aqui refletir que se Deus tinha um propósito maior para Jonas, não respeitando a sua decisão, podemos dizer, é o seu livre-arbítrio, né? E aí eu entendo o seguinte, que fazer a curva, né? Simbolicamente, fazer a curva de Tarsis para Nínive é um processo que dá trabalho, né? Veja aí, né? Deus teve que mudar toda uma estrutura de história, de situação, para que ele tivesse o seu retorno, né? E eu falo assim, que quanto mais nós fugimos de Deus, mais nós fugimos de nós mesmos, né? Aqui, há um tempo atrás, né, no mundo da filosofia, teve uma moda, né? Uma moda em um tempo,
de que, assim, para você ser um pensador, para você ter, né, ser uma pessoa, ser considerada uma pessoa inteligente, uma pessoa que realmente, né, é um ser humano completo, você não pode ter a fé em Deus, né? Então, nós tivemos vários filósofos que negaram completamente a existência de Deus, né? Nietzsche é um clássico, né, que fala da teoria da morte de Deus, né? Depois da década de 60, um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, também, ele era um filósofo pop, né? Ele promoveu um pensamento que influenciou muitas pessoas com o seu existencialismo, né? Que o que existe é assim, na teoria dele, o ser humano foi lançado no nada e vai para o nada, né? E aí, enquanto esse ser lançado no nada, que é a sua extensão a extensão da sua vida até a morte, o ser humano, ele vive uma situação de desespero, porque ele não tem onde se apegar. E aí ele só tem que lidar com essa questão, porque não há respostas e não há saída, né? Enfim, e aí a gente começa a perceber que isso vai influenciar o pensamento de muitas pessoas, inclusive hoje, né? A questão, o nosso mundo está muito materialista, né? Nós estamos muito pautados naquilo que nós podemos ver, naquilo que nós podemos palpar. E aí está o grande medo nosso. O que está acontecendo? O grande poder da ciência, que está nos ajudando nesse momento, mas é limitada, né? Tanto é que a situação de morte está aí, nós temos que lidar com a situação de morte. Então, percebam que essa questão, né, de nós fugirmos de Deus, ou fugirmos da existência de Deus, ou negarmos a existência de Deus, é sempre um caminho que não dá muito certo, porque ela não resolve para as nossas vidas, não resolve, né? E tem pessoas que teimam até o fim da vida, e não se curvam a Deus, né? Porque pautaram a sua vida nos seus valores, né? na sua capacidade, na sua forma de ser, e não se curvam a Deus. Eu falo que quando nós fugimos de Deus, nós estamos fugindo de nós mesmos, nós estamos fugindo, né, daquilo que nós somos, né? Então, no caso, eu vejo que a fuga de Deus, né? Então, quanto mais nós fugimos de Deus, mais nós nos perdemos de nós mesmos. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos tendo a consciência daquilo que nós somos diante dEle, e isso vai nos trazendo, né? Vai nos trazendo um sentido para a vida. Então, eu penso assim, se Nínive, no caso aqui, é o lugar da minha dor, o lugar do meu trauma, o lugar das minhas questões negativas, é para lá que nós temos que ir, se Deus está dizendo, porque é lá que Deus vai nos tratar. Então, a fuga de Deus é fugir de nós mesmos, nos aproximarmos de Deus, é nos aproximarmos daquilo que nós somos, e nós vamos dando um sentido para a nossa vida. Bom, a espiritualidade do retorno, mas como nós conseguimos isso? Nós conseguimos isso com a comunhão com Deus. Não há como você saber o que Deus quer para a sua vida, se você não lê a Bíblia. Não há como saber o que Deus quer para a sua vida, se você não tem vida de oração. Não há você saber o que Deus quer para a sua vida, né, se você não aquieta o seu interior, né, e você tenta perceber por meio da palavra, daquilo que você ouve, o que Deus quer para a sua vida. Então, a espiritualidade do retorno é aquela espiritualidade que te leva a ter uma consciência da presença de Deus, né, estando aos pés de Jesus, né? Tenho conversado muito com o Ricardo sobre essa questão da espiritualidade, contemplação, um assunto que há um tempo me interessou, eu tenho lido algumas coisas, agora vou ler mais umas coisas importantes, quero compartilhar com a igreja nesse sentido também, né? Se Deus quiser, a gente vai ter a oportunidade de compartilhar um pouco sobre isso, né? Mas nós precisamos às vezes voltar às coisas que são rudimentares, as coisas que são mais simples em nossas vidas. Por exemplo, a vida de oração, né? A vida, né, eu já comentei sobre esse livro aqui, do Richard Foster, né, que fala sobre a celebração da disciplina. Ele trata ali
né, a questão das disciplinas espirituais, que são e sempre fizeram parte da tradição cristã e fizeram todo sentido. E por que nós perdemos isso, né? Então, quando ele fala da disciplina de oração, né, ele já coloca ali, é Marta e Maria, né? E eu digo mais, né? Como ter o coração de Maria no mundo de Marta, né? Nós estamos no mundo de Marta, as pessoas estão agitadas, preocupadas, né, com o que vão fazer, né, estão totalmente tensas em relação à própria existência, e o coração de Maria é aquele coração que se aquieta aos pés de Jesus e vai ouvir o que ele tem a dizer, né? Então, a espiritualidade do retorno é aquela espiritualidade, né, que nos dá a consciência da presença de Deus, e é uma espiritualidade que tira de nós o medo de nós tratarmos, né, tratarmos a gente mesmo, né, tratarmos das nossas questões, tratarmos de nós mesmos, e aí vivermos a plenitude da comunhão com Ele, né? O que é a plenitude da comunhão com Ele? É uma coisa muito difícil. É difícil nós termos essa plenitude da comunhão com Deus, porque a grande barreira nisso é a nossa humanidade. Como eu falo a vocês, nós temos uma disposição para o não, nós temos uma disposição para o afastamento, nós temos uma disposição para a não comunhão com Deus, está no nosso DNA por conta do pecado. Então nós temos que lutar contra isso, mas sozinhos nós vamos conseguir? Claro que não, porque senão todos teriam comunhão com Deus, né? Sozinhos nós não temos nem noção de como fazer isso, por isso precisamos da ajuda de Deus para a comunhão com Ele. Daí sim a decisão de ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de comunhão com Ele, né? E aí exercer sim as disciplinas espirituais. Eu já comentei com os irmãos que uma das coisas que Deus despertou já faz um tempo, né, em minha vida, não que eu nunca tive vida de oração, não é essa a questão, né? Mas eu penso assim, que com o tempo Deus foi me dando a dimensão da importância disso, né? Do cuidado de si mesmo, né? E aí eu já tratando dessas questões com um colega pastor, né, a gente conversa bastante, né? E tem até um movimento aí entre líderes religiosos, tal, né, cristãos, que é justamente o retorno disso aí, né? E o que se fala é você cuidar de si mesmo, você ter o cuidado primeiramente da sua saúde, da sua integridade física, né, a questão familiar e a questão espiritual, né, que você precisa dar conta, que você precisa colocar em equilíbrio. Então, você cuidar de si mesmo, né, é você estar diante de Deus, né, nessa comunhão com Ele, e a partir disso, a partir desse referencial, é que você vai tratar das questões da sua vida. Então, a espiritualidade do retorno é justamente isso, é quando por meio da comunhão com Deus, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver quando estamos no caminho de Deus ou estamos nos nossos próprios caminhos, nós conseguimos reavaliar e retornar, mas tudo por meio da comunhão com Ele, né? Então, é bom lembrar sempre, nós não devemos fugir dos caminhos que Deus quer para nós. Não fuja dos caminhos de Deus. Tenha claro, é isso que Deus quer que você faça, vá e faça, né? Busque o seu lugar ideal, sim, isso é plausível, mas busque em Deus, né? Nunca tenha na sua mente que o lugar ideal é aquilo que você projeta para a sua vida, mas o lugar ideal é aquilo que Deus quer para a sua vida, né? E enfrente os seus temores, isso com a ajuda de Deus. Então, irmãos, que Deus os abençoe nesta manhã, que Deus nos dê a graça, né, de refletirmos na palavra, e como eu disse no começo, como eu disse no início, o estudo não é apenas para nós assistirmos, o culto não é só para nós assistirmos, mas nós temos que buscar o que isso disse para mim e que postura que eu tenho diante daquilo que Deus me desafiou, né? E a minha oração é que você tome posturas diante de Deus, e se for necessário, né, você fazer os retornos da sua vida, porque você está percebendo que você está no caminho que não é de Deus, né, que você faça esse retorno, mas não por conta própria, com a ajuda de Deus,
porque é Ele que conduz a nossa vida, a nossa existência, a história, Ele que conduz tudo, Ele é o sentido de todas as coisas. Que Deus assim nos abençoe, bom domingo para todo mundo.